Bom, eu não sei vocês, mas 2024 foi um ano relativamente bom pra mim. Eu completei 18 anos, saí da escola, fiz o Enem, lidei com uma coisa que acontece quando homens fazem 18 anos, e ainda por cima eu fiz uma mudança no meu canal. Porém, uma das coisas que eu mais fiz esse ano foi jogar jogos, porque nesse ano eu joguei muito jogo. Eu joguei muito na minha Steam, muito em emuladores, muito no meu Wii, enfim, eu joguei jogo pra caralho. E não só eu joguei muito jogo esse ano, como eu também zerei muito jogo esse ano. Pois mesmo eu me interessar bastante por videogames desde criança, eu nunca me importei em realmente zerar eles. Porque ou eu gostava de ficar rejogando as primeiras fases, ou porque eu fiquei preso em uma parte específica. Então eu nunca me importei em botar em esforço para chegar no final de um jogo. Os únicos jogos que eu cheguei a zerar quando criança foram o New Super Mario Bros. Wii, Donkey Kong Country Returns e o modo história do Smash Bros. Brawl. Então desde criança eu nunca me importei em querer zerar algum jogo, independente de gostar dele ou não. Porém, no final de 2023, eu zerei dois jogos em específico, Super Mario Galaxy e Pizza Tower. São dois jogos que eu realmente gosto e eu fiquei muito feliz de finalmente zerar eles pela primeira vez. E também por meio do início de 2024, eu comecei a ver no Twitter essa trend que as pessoas faziam, onde elas falavam sobre os jogos que elas zeravam no ano e ainda dizendo o que elas achavam deles. E foi aí que eu tive uma ideia. Eu decidi tentar zerar qualquer jogo que eu começasse a jogar. E esse é eu depois disso tudo. Yay! Mas, pra ser justo, não foi uma experiência ruim, pois isso me fez conhecer um monte de jogos que eu nunca cheguei a jogar na minha vida, e também me fez gostar de outras franquias que eu nunca esperaria gostar. E nesse ano, eu zerei 60 jogos. Tá bom, na teoria seriam 61 jogos, mas 60 sou melhor. Eu fiquei pensando por muito tempo como fazer esse vídeo, porque eu tinha que falar sobre 60 jogos em um único vídeo, até que eu achei uma forma meio fácil de falar sobre eles. Eu vou falar quantos jogos eu zerei em cada mês, e eu vou dar minha opinião bem resumida sobre eles. Tipo, em janeiro eu zerei esse tanto de jogos, aí eu vou falar o que eu achei deles, aí depois eu falo que em fevereiro eu zerei esse tanto de jogo, e por aí vai. Mas não só isso, como eu também irei ranquear todos esses jogos em uma tier list, para ficar um pouco mais claro do que eu achei deles. Porém, é bom ressaltar que esse vídeo inteiro é só minha opinião, e nada mais além disso. Então, por favor, não fiquem bravos só porque eu falei mal de algum jogo que você gosta dessa lista. Apesar que eu acho que vai ter muita gente brava comigo depois desse vídeo. Vai! Então agora, se preparem, pois eu irei resumir todos os jogos que eu zerei em 2024. Começando por janeiro, nesse mês eu zerei 5 jogos, e o primeiro que eu zerei foi Super Mario Bros. No dia 18, mais especificamente a versão da coletânea Super Mario All Stars. Pra quem não me conhece, eu sempre fui muito fã de Super Mario, tanto que até hoje eu ganho alguma coisa dos meus amigos ou de tios meus envolvendo o Mario, mesmo sendo praticamente um adulto hoje em dia. Porém, eu nunca tive a oportunidade de conhecer mais dos jogos do Mario, eu sempre fiquei preso nos jogos de Wii dele. Até que um dia eu decidi zerar o primeiro jogo do Mario, e até que é bom. Super Mario Bros. É um jogo que eu gostei até. Ele é bem simples e extremamente linear, mas por ser o primeiro jogo da franquia eu não vou jogar tanto assim. Mas eu gosto dele por ele ser bem direto, ele tem fases que são legais até, e eu acho que ele é um jogo bem divertido até. Eu recomendo você jogar ele se você é fã de Mario, especialmente a versão do All Stars, porque é meio que a versão definitiva do jogo, e também porque Super Mario Bros. É um bom jogo para passar o tempo. Por conta disso, Super Mario Bros. Vai pro rank muito bom. Mas eu também decidi zerar Super Mario Bros. The Lost Levels, que no caso é o Super Mario Bros. 2 do Japão. E eu acabei zerando ele no dia 19. E cara, que jogo merda, hein? Eu tenho um vídeo inteiro no meu canal só falando todos os motivos do porquê eu odia tanto esse jogo. E ainda assim, eu continuo com a mesma opinião daquele vídeo. Não vou me aprofundar muito nos motivos, mas dando uma resumida, as fases têm possivelmente o pior level design que eu já vi em qualquer jogo, o jogo tem poucas edições novas, e quando tem algo realmente novo não faz diferença nenhuma, nenhum dos problemas do primeiro jogo foram arrumados, e no geral, é só um jogo frustrante e nem um pouco divertido.
Eu sei que esse jogo foi lançado um ano após o Super Mario Bros, então provavelmente a Nintendo não tinha tanta noção de como fazer um segundo jogo do Mario. Mas ainda assim, isso não é uma desculpa para eles terem feito um jogo tão porco e mal feito assim. Por isso, Mario Lost Levels vai direto pro ranking cocô. Que jogo de bosta. Agora um jogo que não é frustrante ou ruim, e que ainda por cima foi feito por um brasileiro, é o Moonleap. Moonleap é um jogo criado pelo youtuber Botão Select, e eu também zerei ele no dia 19. E nossa senhora, como esse jogo é bom! Tudo nele é feito com muito carinho, a arte do jogo é linda, os puzzles são muito criativos e botam bastante o meu pequeno cérebro pra funcionar, as músicas são muito boas e bem calminhas, os segredos deles são muito bem escondidos. Eu adoro o fato do jogo sempre ficar brincando com essa coisa de introduzir algo de novo pra você. É um jogo que é bem difícil de falar algo ruim sobre ele, pelo fato dele ter tanto carinho botado e por ser um jogo muito divertido. Eu realmente adorei minha experiência com esse jogo. Então eu só quero dizer que parabéns Go Select por ter criado essa maravilha de jogo, e ele vai pro ranking cinema, de tão bom que ele é. No dia 30 eu zerei 2 jogos, e o primeiro sendo Battle Block Theater. Battle Block Theater é um dos plataformas mais memoráveis que eu já joguei. A música é muito boa de ouvir e também muito viciante, tanto que eu uso algumas delas nos meus vídeos. Gosto muito dos gatinhos, as fases são muito criativas, e a voz daquele narrador é tão marcante que até hoje está grudada na minha cabeça. Trust me, you'll be fine, so long as you find the gems and don't die. Good luck! Watch out for those spiky things. What are they called? Oh, spikes. What's the problem? I can do it! É um jogo que vai dar um sorriso no seu rosto, com certeza, e a dificuldade dele até que é desafiadora. Não direi que ele é perfeito ao ponto de estar no ranking cinema ou no incrível, mas ele merece ficar no ranking muito bom. E o último jogo que zerei em janeiro foi o primeiro FNAF, no mesmo dia que eu zerei Battle Block Theater. Desde 2016 eu sempre fui muito fã de FNAF, sempre gostei dos jogos, dos personagens e um pouco da história. Hoje em dia eu não sou tão fã de FNAF assim por conta de certas coisas também, mas eu ainda curto essa franquia, só não tanto quanto antigamente. Mas uma coisa que me fez querer rever os jogos de FNAF foi quando eu decidi comprar todos os jogos clássicos da Steam e jogar eles pra ver se eles envelheceram bem ou não. E o primeiro que eu consegui zerar foi FNAF 1, e ele meio que se tornou um dos meus favoritos da série. Eu gostei muito de FNAF 1 pelo fato dele ser bem simples, mas ao mesmo tempo te dá uma certa ansiedade, porque você não sabe muito bem quando que a energia acaba, ou qual animatrônico vai vir, ou se você vai conseguir ficar vivo até 6 da manhã. Pra mim esse é o tipo de coisa que me faz gostar desse primeiro FNAF. Não diria que ele é tipo, assustador, mas é um jogo que ainda me faz gostar dele. Por isso, acho que FNAF 1 merece ficar no ranking muito bom. Agora irei falar dos jogos que eu zerei em fevereiro, março e maio. O motivo de eu ter juntado esses 3 meses em um foi porque eu só zerei 3 jogos em ambos. Então eu decidi colocar eles em um só pra ficar mais fácil mesmo. E o motivo de eu não ter mencionado abril foi porque eu literalmente não zerei um único jogo sequer nesse mês inteiro. Então infelizmente eu vou ter que pular abril. Mas começando por fevereiro, o primeiro jogo que eu zerei foi... Pois é, eu zerei Pepsi Man de PlayStation 1 no dia 18. Pra quem não conhece esse jogo, ele é como se fosse um Subway Surfers ou um Temple Run com skin de Pepsi. E o jogo em si é bem... Eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo além de ele ser um Subway Surfers com skin de Pepsi. Eu até gosto das músicas e o visual dele é muito bom, mas tem vezes que a dificuldade do jogo fica extremamente chata de tão difícil que ela é. Ainda por cima é um jogo que tem muito pouco conteúdo. Se tu for um bonzão e zerar esse jogo sem morrer, tu consegue ver o jogo inteiro em 30 minutos de gameplay. No geral, Pepsi Man é um jogo ok, mas ele vai pro rank peito só por ele ser muito curto e meio chato.
coisas que eu tentei fazer esse ano foi tentar zerar todos os jogos do Crash Bandicoot, pois eu comecei a pegar interesse pela série, principalmente pelo youtuber Cad Icarus, inclusive eu amo você Cad Icarus, e eu queria dar uma olhada nos jogos, e no dia 22 eu zerei o primeiro Crash Bandicoot, que é o mais bosta da série. Brincadeira, eu não acho o jogo ruim não, mas de todos os jogos da era clássica, eu achei o Crash 1 mais fraco da série. Eu não vou mentir que os gráficos são bons, as músicas são boas, os cenários são lindos e a movimentação do Crash é muito boa. Mas ao mesmo tempo, ele peca em muitas coisas. Muitas das fases são extremamente longas e sem graça, tipo a Sunset Vista, ou são muito frustrantes, tipo aquela no escuro que tu tem que usar o Aku Aku pra iluminar o lugar. São fases que eu só achei um porre de jogar elas. Ainda gosto desse jogo por ser uma plataforma 3D até que decente, mas ainda acho que ele é o mais fraco da série sem dúvida. Então eu deixo o Crash 1 no rank legalzinho. E o último jogo que zerei em fevereiro foi Kirby Superstar no dia 29. Assim como o Mario Lost Levels, eu também fiz um vídeo inteiro só falando sobre ele. Mas diferente do Mario Lost Levels, Kirby Superstar é um jogo bom. Foi o primeiro jogo do Kirby que eu joguei, e eu definitivamente posso concordar que ele é um dos melhores jogos do Kirby. Ele é bonito, tem músicas boas, tem poderes legais, os helpers são uma adição legal, é um jogo bom do Kirby basicamente. Mas como eu falei na minha review, eu não considero ele como o melhor jogo do Kirby. Por ter muitas coisas que eu só acho que não envelheceram muito bem. Mas ainda recomendo jogar ele se você é fã de Kirby e nunca jogou os jogos antigos dele, ou se você quer dar uma chance pra franquia. Por isso eu vou deixar ele no rank incrível. E agora os 3 jogos que eu zerei em março. Começando pelo Hotline Miami, que eu zerei no dia 6. Esse é um jogo que é amado por muitos na internet. E eu realmente consigo ver o porquê. Hotline Miami é um perfeito exemplo de como fazer um jogo bom. A música dele é muito boa, a gameplay é muito divertida e dá muita vontade de rejogar as fases. E eu adoro a ideia das máscaras mudarem completamente o jeito que você joga. Minhas únicas reclamações com esse jogo são a campanha normal e a campanha extra do jogo serem muito curtas. Eu fiquei com esse sentimento que eu acho que ele poderia ter durado mais um pouco, especialmente a campanha extra. Eu também achei o boss final muito broxa. Porém eu ainda gostei da minha experiência com ele, só queria que ele tivesse durado mais. Por conta disso, Hotline Miami vai pro rank incrível. No dia 25 eu zerei 2 jogos, e o primeiro que eu zerei foi o primeiro jogo do Sonic. Assim como o Crash, eu quis dar uma olhada nos jogos do Sonic. Não zerar quase todos, mas pelo menos zerar a maioria deles. Então eu decidi zerar o primeiro Sonic. Porra, moto, sério? Então eu decidi zerar o primeiro Sonic, que é bem chato pra falar a verdade. Eu entendo que esse foi o primeiro jogo da franquia, então é óbvio que eu não estava esperando por uma maravilha. Mas enquanto o primeiro jogo do Mario era aceitável e até envelheceu bem em certos aspectos, o primeiro jogo do Sonic só não é bom. O que mais me irrita nesse jogo é algumas fases que são muito sem graça e lentas. Eu sei que os jogos do Sonic não precisam ser toda hora muito rápido. De vez em quando tem que ter alguma fase ou algo pra dar uma acalmada nas coisas. Mas as fases do Sonic 1 são tão lentas que atrapalham muito o pacing do jogo. Marble Zone, Labyrinth Zone e o ato 3 de Scrap Brain Zone foram coisas que só me fizeram ter um desgosto sobre ele. Assim como o Crash 1, o Sonic 1 é o mais fraco da série clássica. Mas aqui eu senti que a minha experiência foi bem pior comparada ao Crash 1. Não acho que Sonic 1 merece ficar no rank mijo ou no cocô, mas ele definitivamente vai pro rank peido. E o último jogo que eu zerei em março, e que foi no mesmo dia que eu zerei Sonic 1, foi o Cluster Truck. Cluster Truck é um jogo de plataforma 3D, onde tem um monte de caminhões, e o seu objetivo é chegar no final das fases sem morrer. E eu adoro esse jogo. Esse é aquele tipo de jogo que vai testar seu limite, pois tem muitas vezes que você vai ficar com raiva com certeza, mas quando você finalmente pega o jeito, o jogo fica maravilhoso. E Cluster Truck é um jogo que faz isso muito bem. Pelo fato de você poder usar habilidades para facilitar, saber o que você tem que fazer na hora, e também por ter uma das melhores trilhas sonoras dos games. Então, Cluster Truck pra mim merece ficar no ranking incrível só por ele ser muito divertido.
agora os 3 jogos que zerei em maio. O primeiro sendo Sonic Adventure 1 no dia 7. Mais especificamente a versão DX da Steam. Eu vou admitir que desde o início eu sempre tive um certo preconceito com Sonic Adventure 1 e 2. Especialmente o 2. Mas depois de jogar o Adventure 1 com uma visão menos negativa, eu percebi que ele não era tão ruim assim quanto eu pensava. Tudo bem, o jogo é bem bugado, as cutscenes são horrorosas, e a maioria das histórias dos personagens não tem nenhum sentido e são completamente desnecessárias. Inclusive, morra Big the Cat, eu odeio você, puta que pariu. Mas fora isso, grande parte do jogo é até de boa. Teve sim algumas partes que eu achei um porre, mas se você jogar o jogo com uma visão menos negativa, você não vai achar tão ruim assim, pelo menos eu acho. Sem contar que os gráficos até que são bons pra época que ele lançou. Eu não acho os gráficos da versão DX tão ruins quanto a internet faz pensar. Ainda mais que as músicas do jogo são muito boas. Eu não diria que ele é incrível, teve muita coisa nesse jogo que eu achei uma bosta, mas eu não acho o jogo ruim não. Então Sonic Adventure DX vai pro rank legalzinho. Ainda, eu acho o segundo jogo uma merda, eu nunca vou mudar de opinião sobre isso. Depois de eu ter zerado Hotline Miami, eu decidi ver se a sequência dele, Hotline Miami 2, Wrong Number, conseguia preencher o vazio que eu tinha com o primeiro jogo. E eu consegui zerar ele no dia 8. E bem, ele quase conseguiu preencher o vazio. Se ele não fosse pior que o primeiro jogo. Enquanto o primeiro jogo era meio frustrante, mas ao mesmo tempo divertido, no segundo ele ficou insuportável. Pois você pode levar tiro de alguém que nem ao menos aparece direito na sua visão, algumas salas ficaram extremamente longas e muito abertas sem motivos, e os inimigos ficaram 10 vezes mais chato. Sem contar que a música do jogo deu uma pequena queda de qualidade em comparação ao primeiro jogo. Mas eu não vou mentir, que ele ainda mantém a gameplay boa do Hotline Miami, eu também gosto de certas coisas nele. Adoro como o jogo foca em mais personagens, o visual eu acho que tá bem melhor que no primeiro jogo, e a parte final é provavelmente a parte que eu mais gostei desse jogo. Eu não odeio Hotline Miami 2, eu até que gosto dele, mas acho que poderia ser um pouquinho melhor se não tivesse esses problemas que eu tinha falado. Então deixo o Hotline Miami 2 no rank muito bom. E o último jogo que zerei em maio foi Sonic R no dia 30. Tá, parece uma piada, mas deixa eu explicar. O motivo de eu ter zerado esse jogo foi porque eu decidi dar uma olhada no Sonic Gems Collection de GameCube e eu vi que essa coletânea tinha esse jogo, e eu decidi jogar pra ver como é que é. E ao contrário do que muita gente fala, eu não acho que ele é um jogo ruim pra falar a verdade. Eu gosto da ideia de ser um jogo de corrida a pé e não ser de kart. Os gráficos, apesar de serem meio simples, são bonitinhos. E acho que uma coisa que ninguém pode negar é que a música desse jogo é fenomenal. Mas eu confesso que mesmo eu achando o jogo legal, eu entendo perfeitamente quem não gosta dele por várias questões. É impossível você saber onde caralho você tá, mesmo com o mapa da pista, porque você não tem nenhuma noção de onde você tá indo. Tem certos personagens que são muito ruins de usar, como a Amy e o Eggman. Os controles são meio estranhos, e eu admito que ficar procurando os coletáveis é meio chato. E além do mais, se você quiser fazer 100% desse jogo, você pode fazer em uma sentada só, porque isso vai te levar no mínimo uns 20 ou 30 minutos por aí. Simplesmente porque o jogo só tem 5 pistas e uns 4 personagens para desbloquear. O pensamento das pessoas sobre esse jogo é geralmente duas coisas. Ou elas vão dizer que gostam muito do jogo, ou elas vão dizer que odeiam muito o jogo. Mas eu confesso que eu gosto desse jogo até. Inclusive eu acho ele muito melhor que muito jogo merda de kart que tem por aí, hein. Mas eu acho que Sonic R vai pro rank legalzinho. Pra mim ele é justo aí. Junho foi um dos meses que eu mais zerei jogo esse ano, pois eu zerei 7 jogos no total. Mas o mais curioso é que neste mês em específico, eu só zerei Crash e Sonic o mês inteiro. Eu também não sei porquê. Eu provavelmente estava tão vidrado em conhecer mais dos jogos do Crash e do Sonic, que eu não parei pra tentar zerar outro jogo. Mas enfim, né? O primeiro jogo que eu zerei foi Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back no dia 5. Crash 2 é uma puta evolução do primeiro Crash. Crash ganhou novos movimentos que facilitam muito a gameplay, os cenários estão bem mais legais, a música também deu uma evoluída, tem locais que você pode explorar agora.
A dificuldade é bem mais balanceada comparado ao primeiro jogo, é basicamente um Crash 1 só que melhorado. Minha única reclamação desse jogo é que as boss fights são ridiculamente fáceis e nada interessantes. Os únicos chefes que eu achei interessante foi o N-Gin e o Tiny Tiger, o resto é bem fácil ou bem esquecível. Mas eu ainda gosto desse jogo, ele é divertido e tem um baita fator replay. Não é meu Crash favorito, mas ele merece ficar no rank muito bom. Mas agora sim, vem o meu Crash favorito. Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot Warped. Eu zerei Crash Bandicoot Warped, ou Crash 3, no dia 6. E meu Deus do céu, como eu me apaixonei por esse jogo. Eu achava que não tinha como melhorar a fórmula do Crash 2, mas como eu tava errado. Os cenários agora são muito mais variados, não são mais só grama, gelo, neve ou sei lá, né? Agora tem cenários medievais, templos dentro de pirâmides, fases debaixo d'água que incrivelmente não são porre. Adicionaram novos tipos de fases, como as fases de corrida, fases de avião e as fases de tigre da coco, que pra mim são as melhores do jogo. A música é bem mais viciante do que as dos dois jogos, os boss são bem melhores. Não são muito difíceis, mas são bem melhores que no Crash 2. Mas a maior melhoria desse jogo pra mim é os power-ups. O fato de eles terem adicionado novos movimentos pro Crash após derrotar os bosses e que ajudam ainda mais nas fases e dão uma diferenciada na gameplay, realmente me fez gostar mais desse jogo ainda. Muita gente diz que Crash 3 é o mais fácil da trilogia clássica, e eu não posso negar que isso é verdade. Se tu quer um Crash mais difícil, eu recomendo o 1 ou o 2. Mas o 3 foi o que mais me conquistou pelo fato dele ser bem mais criativo. Então Crash 3 vai pro rank incrível. Mas o que já tava bom poderia melhorar mais ainda. Eu zerei Crash Team Racing no dia 8. E se com Crash 3 foi amor à primeira vista, com o CTR foi casamento à primeira vista. Uma curiosidade sobre mim é que eu gosto bastante de jogos de kart, como o Mario Kart, por exemplo. O primeiro contato que eu tive com esse tipo de jogo foi com o Mario Kart Wii. E eu amei tanto esse jogo que eu praticamente fiz um 100% nele. E mesmo assim, eu ainda me pego jogando esse jogo, mesmo ele ter sido lançado há 16 anos atrás. Pera aí, ele já tem 16 anos? Mas esse jogo foi suficiente para me interessar por esses jogos de kart. Enquanto eu estava fazendo a minha maratona de Crash Bandicoot, depois de eu zerar os 3 jogos da trilogia clássica, eu finalmente cheguei no CTR. Eu já conheci um pouquinho dele, mas nem tanto. E olhando gameplays dele, parece que é só uma cópia muito descarada de Mario Kart. Sem contar que esse jogo saiu 3 anos após Mario Kart 64. Mas nesse caso, eu diria que a cópia fez um trabalho melhor que o original. Porque puta merda, que jogo lindo, cara. Eu acho que eu nunca vi um jogo de kart, especialmente dos anos 90, ser tão bom assim de controlar. O drift dele é muito bom, eu adoro essa ideia de ficar apertando o botão de drift para acelerar mais ainda, sem parecer extremamente quebrado. As pistas são muito boas e bem memoráveis. As músicas eu achei bem mais viciante que a do Crash 3. A seleção de personagens é boa. Os bosses eu achei meio ok. Eles não fedem nem cheiram, mas eu admito que tem alguns que foram bem desgraçados. Eu tô falando de você mesmo, Oxide. Mas no geral, é um ótimo jogo de kart e provavelmente um dos melhores que eu já joguei. Eu espero algum dia zerar ele de novo, de tão bom que ele é. Crash Team Racing vai direto pro rank cinema. No dia 17, eu acabei zerando Sonic the Hedgehog 2. Eu até que curti esse jogo, mas eu achei ele meio chato por ser difícil até demais. Mas já é melhor que Sonic 1, hein? Os cenários são bem mais justos e tem um pace bem melhor comparado ao do Sonic 1. A música é bem melhor, o Tails é uma ótima adição ao jogo, e os bosses são mais interessantes de enfrentar. Menos o do final eu achei uma merda. Mas fora isso, eu não tenho tanta coisa pra dizer sobre ele. É quase um Sonic 1 melhorado, só acho que ele poderia pegar leve na dificuldade. Então Sonic 2 vai pro rank legalzinho.
Continuando a minha maratona dos jogos do Crash, eu decidi zerar um que não muita gente conhece, a não ser que você seja muito fã de Crash, que no caso é o Crash Bandicoot The Huge Adventure, e eu acabei zerando ele no dia 18. Se você não conhece esse jogo, ele é um jogo de Game Boy Advance que basicamente pega a gameplay do Crash e tenta transformar ele em um jogo 2D. E não acho que isso é uma ideia ruim pra falar a verdade, mas isso não significa que o jogo é mil maravilhas. Teve sim coisas que me irritaram um pouco, mas vamos com calma. Para começar, o visual do jogo me lembra bastante Donkey Kong Country, pois ele pega essa ideia de usar modelos 3D e fazer sprites 2D com ele. Eu não acho que ficou tão feio, até que ficou bonitinho pro jogo. Assim como o Crash 3, o Huge Adventure decide colocar outros tipos de fase para não ficar só a mesma coisa. Mas aqui só tem dois tipos. A primeira são dessas fases que você voa no céu, tipo as fases do avião do Crash 3, mas que só elimina inimigos enquanto voa infinitamente, que é legalzinho até. E a última sendo essa que você tem que fugir de um homem das neves, ou sei lá como é que chama esse bicho. Mas esse eu acho meio boss porque é bem difícil saber onde que você vai bater porque a visão inteira é atrás do Crash, então é meio ruim tentar se locomover por essas fases. Os controles são meio esquisitos também, especialmente o slide e o slide jump. Eles têm delay e mal executam direito. Mas para um jogo de GBA, ainda por ser uma tentativa de fazer um jogo 2D do Crash, isso até que tá bom. Eu recomendaria esse jogo se você gosta de Crash, mas eu vou deixar ele no rank legalzinho. E no dia seguinte, eu acabei zerando a sequência do Huge Adventure no dia 9, que no caso é o Crash Bandicoot 2 N-Trance. Você pensaria que esse jogo seria a mesma coisa do Huge Adventure, só que com fases novas ou algo do tipo. Mas é aí que você se engana. Primeiro que esse é o único jogo da franquia em que o Cortex não aparece ou tem algum tipo de envolvimento na história. Tudo aqui é causado pelo N-Trophy, que é um dos bosses do Crash. E segundo que os bosses desse jogo não são bosses reusados da série. Eles são os próprios amigos do Crash possuídos e até existe uma batalha entre o Fake Crash, que não ironicamente é minha boss fight favorita do jogo. Sem contar que os cenários são bem mais bonitos que no seu antecessor. E tem estilo de fases novas, como essas do Crash, que você tem que fugir de um tubarão, que é 1000 vezes melhor que as do Homem de Neve do Huge Adventure. Essas do Crunch, em que você anda com uma bola, que me lembra bastante das fases de bola do Warfare Cortex. E as fases de espaço da Coco, que eu não lembro de como funcionam e por cima só tem uma fase dela no jogo inteiro. Então... Mas alguns problemas do Huge Adventure ainda se aplicam a esse jogo, como o slide ainda tem esse delay. Porém, eu diria que ele é bem melhor que o Huge Adventure. Então eu vou deixar o N-Trance no rank muito bom só por conta disso. Dando continuidade aos jogos do Sonic, e o último jogo que zerei em julho, eu zerei Sonic CD no dia 21. E eu admito que eu gostei dele, até mais que o Sonic 1 e 2. Sim, ele tem um level design bem esquisito e muitas coisas questionáveis, mas eu não acho que ele é tão ruim assim, pois esse foi o jogo do Sonic mais rápido que eu zerei. De começo eu pensava que eu ia sofrer preso nessas fases por horas, igual no Sonic 1 e 2, mas não, porque simplesmente eu terminava as fases em 1 ou 2 minutos praticamente. E não era porque eu tava expert no jogo ou algo assim, era porque as fases eram bem fáceis. Só teve 2 fases em específico que eu demorei mais, mas eu terminei elas em 4 ou 5 minutos. Talvez a única fase que me deu realmente problema foi a corrida contra o Metal Sonic, mas não foi tão difícil assim, eu ainda consegui passar com poucas tentativas. Então ele foi um jogo que eu pensei que ele fosse sofrimento igual aos 2 jogos anteriores, mas no final foi uma experiência agradável até. E o jogo tem sim seus aspectos bons, ok? Eu gosto dessas fases terem uma vibe meio abstrata. A mecânica de ir pro futuro ou no passado é uma boa ideia, mesmo achando que ela poderia ser executada melhor no jogo. E a trilha sonora é uma das mais viciantes que eu já ouvi em qualquer jogo do Sonic. Sonic CD é um jogo que foi uma surpresa pra mim. Não é um jogo espetacular, mas ele até que foi agradável de se jogar. Então eu vou deixar ele no rank muito bom. Em julho eu zerei 6 jogos no total, mas ele é praticamente uma parte 2 da minha maratona de Crash e Sonic, com exceção de 2 jogos em específico, mas eu falo deles mais pra frente. O primeiro jogo que eu zerei em julho foi Crash of the Titans no dia 1.
E muitos de vocês provavelmente vão ficar muito putos comigo por eu dizer isso, mas esse jogo fede mais que bosta de búfalo. Eu nunca achei que eu ia conseguir achar um jogo que fosse tão chato, tão repetitivo, tão maçante, tão feio e tão frustrante quanto Crash of the Titans. Esse foi o jogo que eu mais odiei de ter jogado esse ano, e por vários motivos. A gameplay é simples e repetitiva até demais, o combate do jogo é horroroso, pois envolve só ficar esmagando um único botão. O plataforma dele é chato, pois envolve só ficar pulando em plataformas que são apenas uns quadrados. As fases são longas demais, o jogo tem as piores boss fights que eu já vi, os personagens são muito feios, não é um jogo bom basicamente. Ai, mas ele é um jogo bom sim. Você que não tem bom gosto. Pois você tem que entender que... Irmão, foda-se, eu odiei jogar essa merda. Eu ainda pretendo fazer um vídeo inteiro só falando porque eu odeio tanto esse jogo. Mas até lá, Crash of the Titans só vai ficar no rank cocô. Eu acho que eu tenho algum problema. Eu provavelmente não tava tão bem nesse mês, porque eu simplesmente acabei zerando Sonic 4 Episódio 1 no dia 3. Eu sei que muita gente fala que esse jogo é ruim, e eu não discordo quem acha isso, mas na minha visão, Sonic 4 é ok. Esse é aquele tipo de jogo que me faz falar, não ligo. Sim, o jogo tem muitos pontos negativos, como o fato que a maioria das fases são reusadas do Sonic 1 e 2, os gráficos são muito feios, os controles são muito duros, e a física do jogo... é definitivamente algo. Porém, eu acho que o jogo tem sim coisas boas. O home attack até que é útil em vários momentos, a música, ao contrário do que muita gente reclama, até que ela é boa, apesar que eu acho que ela poderia sim ser melhor, e as fases são meio legaisinhas até. Sonic 4 Episódio 1 não é um jogo que eu acho que é uma aberração, mas eu entendo perfeitamente quem não gosta desse jogo. Eu teria colocado ele no rank peido se ele só fosse mid mesmo. Porém, pelo fato dele ter sido lançado em 2010, ainda por cima é um jogo que se diz que é uma sequência do Sonic 3 e Knuckles, eu vou colocar o jogo no rank mijo, só por essa questão. Eu até cheguei a jogar o Episódio 2, que inclusive é bem melhor que o Episódio 1, mas eu fiquei com preguiça de continuar. De novo, eu não acho o Sonic 4 ruim, mas ele poderia sim ser melhor. Voltando à minha maratona de Crash, eu acabei zerando o Crash Bandicoot The Wrath of Cortex no dia 7. Se você não conhece esse jogo, ele é basicamente uma tentativa de fazer um Crash Bandicoot 4 19 anos antes do Crash 4 It's About Time. E esse jogo é bem... ok? Eu admito que esse foi o jogo que eu mais fiquei confuso no que eu achei dele. Pois ao mesmo tempo que o jogo tem muitos aspectos bons, ele tem muitos aspectos ruins. A ideia de ter novas máscaras é uma ideia legal, tanto que reusaram essa ideia no Crash 4 de verdade. O Crunch é um bom personagem, eu admito que eu gostei dele. A música do jogo é muito boa, eu diria que até melhor que as músicas do Crash no PS1. E os controles são muito bons, mas ele também tem suas partes ruins, como as boss fights serem extremamente sem graça e muito repetitivas, a maioria dos cenários não serem coloridos e terem essas cores mortas e escuras. O Tiptoe é provavelmente o pior power-up que eu já vi em qualquer jogo, e os gráficos não são os melhores. Meio que foi por esse motivo do porquê eu fiquei tão indeciso do que eu achei desse jogo. Ao mesmo tempo que ele é um jogo muito divertido, e também um jogo muito medíocre. Mas se eu tivesse que escolher onde colocaria esse jogo, eu deixaria ele no rank peido. Se ele fosse um pouquinho mais interessante, eu definitivamente teria colocado ele em um rank maior. Eu não joguei o Crash 4 It's About Time, pois eu sou um pobre fudido, mas do que eu vi dele, ele realmente parece 1000 vezes melhor que o Wrath of Cortex.
E mais um joguinho do Crash pra lista. Crash to Insanity zerado no dia 14. Crash to Insanity é aclamado por muitos como o melhor jogo do Crash. E eu concordo com isso. Se o jogo não fosse extremamente inacabado. Não me entenda errado, eu gosto desse jogo. Adoro as músicas, o art style dele, a mudança do jogo tem um foco em exploração ao invés de fases. E o humor desse jogo é perfeito. The check bounced. Are you sure? Well, the past few years have kind of been slow. Wrath of Cortex didn't do as well as we'd hoped, and... Fish? Porém, quando você vai jogar ele, você percebe o quão inacabado ele tá. Tem vários bugs, muitas cutscenes sem som por algum motivo. A parte do gancho da Nina é tão frustrante que me faz questionar se os devs ao menos testaram essa parte. E um monte de outros problemas que eu poderia ficar falando. Mas como eu tenho que rushar esse vídeo praticamente, eu só digo que Crash to Insanity é um jogo muito bom. Mas não acho que ele é o melhor da série. Eu ainda acho que o 3 e o CTR são os melhores de todos. Ao menos pra mim, é claro. Então eu deixo o jogo no rank muito bom. Finalmente um jogo que não envolve Crash ou Sonic, pois eu zerei The Henry Stickmin Collection no dia 15, e ele é muito da hora. Esse jogo é basicamente uma coletânea dos 5 jogos da série Henry Stickmin, com a adição de uma nova campanha exclusivamente para a coletânea. Eu tenho várias memórias de eu jogando jogos clássicos do Henry quando criança, e essa coletânea mantém a estética clássica dele firme e forte. As animações são muito boas, o jogo é bem engraçadinho, os personagens são legais, adoro as referências que eles colocam. É um jogo que dá pra ficar brincando por bastante tempo. Eu recomendo demais você jogar esse jogo, mas se caso você não tem como comprar a coletânea, você pode jogar a versão original dos 5 jogos, já que eles são de graça e não funcionam muito bem. Mas eu vou deixar a coletânea no rank muito bom. E o último jogo que zerei em julho foi Milk Inside a Bag of Milk, Inside of 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 Bag of Milk. Esse jogo é basicamente uma visual novel curta de terror. E é só isso que eu tenho pra dizer sobre ele. Eu não tenho nada pra dizer sobre esse jogo, além do que eu acabei de resumir sobre ele. Eu zerei ele em 22 minutos, e ainda por cima platinei ele, porque ele só tem 3 conquistas e elas são muito fáceis de se conseguir. Não é um jogo que eu diria que ele é ruim, mas esse é aquele tipo de jogo que você só joga uma vez e nunca mais encosta nele. Então eu vou deixar ele no rank legalzinho. Em agosto eu zerei 5 jogos no total. Não tenho muito o que dizer além disso, porque os jogos que eu zerei foram relativamente normais. Mas o primeiro jogo que eu zerei em agosto foi Plants vs Zombies Gory Edition no dia 2. Eu vou ser bem honesto com vocês que eu nunca dei muita bola pra franquia Plants vs Zombies, pois na minha visão só parecia um jogo sem graça que eu não ia pegar o gosto por ele. Mas foi aí que eu decidi jogar o primeiro jogo do Plants vs Zombies e eu simplesmente retiro todo o pensamento negativo que eu tinha com esse jogo, pois esse é um dos jogos mais viciantes que eu já joguei em toda a minha vida. Plants vs Zombies chegou a me impressionar pelo quão criativo ele consegue ser. Tem fases de noite que você só pode usar cogumelos, tem fases com uma piscina que você só pode colocar as plantas nessa folha que eu esqueci o nome, e tem as fases do telhado que só pode usar plantas que arremessam coisas nos zumbis. É muito da hora. É um jogo tão simples, mas ao mesmo tempo tão viciante de se jogar, porque você começa a pensar em quais estratégias você pode usar para impedir os zumbis. Foi um jogo que eu não esperava nada dele, e mesmo assim, ele ainda me surpreendeu. E ele vai pro rank incrível pelo quão viciante ele é.
Universal Interactive presents a turbocharged extravaganza by Vicarious Visions. Brace yourself! No dia 7 eu zerei Crash Nitro Kart, e ele também foi o último jogo do Crash que eu zerei esse ano. Crash Nitro Kart, para quem não conhece, é uma sequência espiritual do CTR, só que dessa vez para o PlayStation 2. E ele tem bastante mudanças em comparação ao CTR, como gráficos melhores, pistas novas, mecânicas novas e personagens novos. E falando assim, parece que ele é basicamente o CTR, só que muito melhor. Mas ele tem problemas. Uma das mecânicas novas que o Nitro Kart introduziu foi uma envolvendo Drift, em que se você apertar para dar um boost, no momento que essa barrinha vermelha começa a ficar mais alta, você dá um boost bem mais rápido que o normal. O que não dá pra negar que isso é uma ideia boa, tanto que reusaram essa mecânica no Crash Nitro Field, que é o remake do CTR. O problema dessa mecânica é o fato de que você pode abusar dela muito facilmente. Enquanto o CTR, o Drift era mais difícil de pegar a manha, mas também era bom de usar, no Nitro Kart parece que você vira um deus por abusar do Drift, porque quase todas as corridas ficam extremamente fáceis por conta disso. E também isso me fez perceber que muitas das pistas só parece que não foram feitas para essa velocidade absurda do jogo, porque você mal consegue controlar o carro direito por conta disso. Tem também essas partes de antigravidade, que inclusive o Mario Kart 8 copiou isso 11 anos depois do Nitro Kart. Porém isso aqui deixa seu carro lento por algum motivo, eu não sei porquê. E tem uns problemas que eu poderia ficar citando, mas eu só digo que Crash Nitro Kart é um jogo muito bom. E eu acho que ele é ainda um jogo de kart sólido. Ele tem pistas boas, uma trilha sonora boa, e tem coisas nele que eu acho que é até melhor que no CTR. Porém, eu não acho o Nitro Kart melhor que o CTR. Eu ainda prefiro ele pelo fato dele ser bem mais consistente que o Nitro Kart. Mas eu ainda recomendo o Nitro Kart se você gosta de jogos de kart, ou se você gosta do CTR e quer dar uma chance pro Nitro Kart. Então eu coloco o Nitro Kart no rank cinema. Mas de novo, eu não acho ele superior ao CTR. No dia 12, eu zerei Pineapple on Pizza. Sabe pizza de abacaxi? Aquele sabor de pizza que todo mundo fala que é uma merda? Então, fizeram um jogo justamente sobre isso. E isso é tudo que eu tenho pra dizer sobre esse jogo. Olha, desculpa se tá meio chato de falar desses jogos que eu só dou um resumo do que ele é e pronto, esse foi o jogo. Mas dessa vez eu realmente não tenho nada pra dizer desse jogo além disso. Eu zerei ele em uns 10 minutos por aí, e levei mais uns 12 minutos pra platinar ele, porque as conquistas dele são muito fáceis de pegar. E além do mais, ele é um jogo que tá completamente de graça, então você literalmente não vai gastar nada jogando esse jogo. Mas eu deixo pizza de abacaxi, no caso o jogo, no rank legalzinho. Desculpa por isso, mas pra me redimir com vocês, aqui vai um jogo que eu zerei, que realmente é um jogo muito bom e que me surpreendeu bastante. Pois é, eu zerei Half-Life 2 no dia 14, e você não tem noção do quanto que eu amei esse jogo. Half-Life 2 foi uma experiência muito surreal. Os gráficos são muito bons e envelheceram muito bem, a movimentação do jogo é muito fluida, o combate é muito bom, os personagens são muito legais, os cenários e a ambientação são muito bem feitos e até chegam a ser meio surreal porque parece que você está vivendo esses acontecimentos. Mas o maior ponto forte desse jogo pra mim é o fato do jogo sempre te deixar brincando com a física dele. Como pegar garrafas e depois tacá-las nas paredes ou no chão para ver elas se quebrando, levantar o seu carro, montar uma escada com caixas e muitas outras coisas que você pode ficar brincando. O jogo tem até mesmo uma arma cujo único motivo dela existir é para você usar e brincar com a física do jogo. Só isso. Half-Life 2 é um jogo que eu acho que todo mundo deveria experienciar ele alguma vez. Não só por ele ser muito divertido, mas também, como eu falei, por ser um jogo muito surreal e também o fato dele sempre te deixar imerso nesse universo. Foi um jogo que me surpreendeu bastante e ele vai direto pro rank cinema. Não tem nem o que discutir sobre isso. E o último jogo que zerei em agosto foi o jogo Portal no dia 23. Portal é uma experiência bem interessante para dizer no mínimo. A ideia da arma de Portal é muito boa e provavelmente uma das melhores ideias que a Valve já fez para um jogo. Adoro a GLaDOS, ela é uma ótima personagem. A atmosfera dele é muito boa e muitos dos lugares te fazem questionar sobre o que aconteceu aqui. Porém o jogo em si é bem curto, dá pra você ver a campanha inteira do jogo em menos de 1 hora.
E ele também é um jogo bem simples de puzzle, mas ele também vai te divertir bastante. Então eu coloco o jogo no rank muito bom. Setembro foi o mês que eu menos zerei jogo, porque eu só zerei 2 jogos. Só 2 mesmo. Mas pode ficar tranquilo que esses 2 jogos são muito bons. E o primeiro jogo que eu zerei foi Portal 2 no dia 6. E mano, eu fiquei em choque. Agora eu entendo perfeitamente o porquê esse é um dos jogos com mais análises positivas na Steam. Pois tudo nele é simplesmente perfeito. A ambientação tá bem melhor que no primeiro jogo, os puzzles ficaram melhores, e eles ainda por cima têm outras mecânicas que deixam os puzzles mais divertidos. O Whitley é um ótimo personagem e uma bela companhia na sua jornada, apesar que eu fiquei meio triste que ele me traiu. E a GLaDOS tá bem melhor e mais engraçada nesse jogo do que no primeiro. Portal 2 é uma das melhores experiências que eu já tive em um jogo single player. Não é tão surreal quanto Half-Life 2, mas Portal 2 é sem dúvidas o melhor jogo single player que a Valve já fez. A não ser que eles decidam lançar um Half-Life 3 ou um Portal 3, né? Aí eu acho que a concorrência seria forte. Mas Portal 2 é uma experiência muito foda, e esse jogo merece ficar no rank cinema. E o último jogo que zerei em setembro foi Bloodstained Curse of the Moon. Se você não sabe, Bloodstained é uma franquia criada pelo Koji Igarashi, que é um dos caras por trás do Castlevania Symphony of the Night, e Bloodstained foi criado com o objetivo de ser um sucessor espiritual do Castlevania. E esse Curse of the Moon é na verdade uma prequel do jogo Bloodstained Rite of the Night, que eu cheguei a jogar um pouquinho dele, mas não cheguei tão longe assim. O Curse of the Moon também se baseia bastante nos Castlevania de NES, especialmente no 3, e esse jogo é bem bom para falar a verdade. Os personagens são legais e têm habilidades bem úteis, fazendo você usar todos eles na sua gameplay. Os cenários são muito bem feitos, a música é muito boa e lembra bastante as músicas de Castlevania do NES. Os bosses são legais de enfrentar, a maioria pelo menos. E ele não é um jogo fácil não, tá? Ele é um jogo bem difícil. Mas ele é um jogo bem curto até, porque eu só levei 2 horas e meia para finalizar a campanha. Mas se você gosta de Castlevania, especialmente os de NES, Bloodstained Curse of the Moon é o jogo perfeito pra você. Então eu deixo o jogo no rank muito bom. Outubro foi o segundo mês que eu mais zerei jogo, pois eu zerei 8 jogos no total. E o primeiro que eu zerei foi Milk Outside the Bag of Milk Outside the Bag of... não vou fazer essa mesma piada. Se você não percebeu, esse jogo é uma sequência do Milk Inside the Bag of Milk. E eu sinceramente achei essa sequência bem melhor que o primeiro jogo. O jogo tem bem mais escolhas que o primeiro jogo, não é só ler diálogos e ir para a próxima cena. A interação do jogador, que no caso é você, com a guria, é bem mais explorado aqui no primeiro jogo. E o art style deu uma baita evoluída. E pelo menos eu consigo ver o que caralho está na minha frente. Mas fora isso, ele é só o primeiro jogo, só que bem mais estendido e com mais conteúdo. Então eu deixo o jogo no rank muito bom. No dia 12 eu zerei Half-Life Opposing Force. Half-Life Opposing Force, pra quem não conhece, é meio que uma DLC do Half-Life 1. Eu tinha jogado Half-Life 1 antes, só que eu acabei ficando preso em uma parte do jogo e eu não conseguia progredir. Então eu acabei desistindo de zerar ele. Então eu decidi testar o Opposing Force, e eu achei da hora. O Opposing Force pra mim é um exemplo perfeito de como fazer um conteúdo extra de algum jogo. Ele tem novas armas que dão uma baita diferença na gameplay, inimigos novos e bem mais difíceis, partes bem mais interessantes que o Half-Life 1, e ele também é bem mais direto ao ponto. O Opposing Force tem sim algumas partes que são meio meh, mas eu ainda acho que ele é bom como uma DLC ou uma expansão se você preferir. Então eu deixo o jogo no rank muito bom. No dia 15, eu zerei Shop Goblins. Eu não sei se vocês conhecem aquele jogo de terror que ficou famoso há um tempos atrás, o Iron Lung. Bom, esse jogo aqui foi feito pelo mesmo criador do Iron Lung, e uma curiosidade também, esse jogo se passa em um sonho que o protagonista de Iron Lung teve.
Eu não tô brincando, isso é realmente canônico. Enfim, Shop Goblins é um FPS curto, e como tá no título do jogo, você só mata goblins. É um FPS meio caótico e bem inspirado em Doom e Quake, e eu também gostei dessa vibe meio surreal e sem sentido do jogo. E agora eu tô começando a perceber que eu tenho alguma coisa com jogos com vibe surreal. Eu também gosto das músicas e o jogo tem um humor engraçadinho, porém o jogo em si é bem curto, porque eu demorei apenas 1 hora só pra zerar ele. 69, todo dia essa merda! Eu recomendo esse jogo se você gosta de jogos FPS, mas eu deixo ele no rank legalzinho. No dia 17, eu zerei Turnip Boy Comet Tax Evasion. Esse é um jogo de aventura com art style fofinho, em que é basicamente um simulador de sonegação. Basicamente você é um garotinho nabo que acabou sonegando imposto e agora precisa fazer tarefas de um prefeito que fica te mandando fazer coisas. O jogo em si é bem agradável pra falar a verdade. Os personagens são muito fofinhos, os puzzles são muito legais, o combate é da hora, os bosses também são divertidos de enfrentar, a música é bem gostosa de se ouvir, e ele tem uma dificuldade bem equilibrada. Eu até decidi platinar o jogo de tão agradável que ele é, e essa platina praticamente confirmou isso, porque todas as conquistas são bem de boas de pegar. É um joguinho bem calmo e que não vai gastar muito do seu tempo, então eu vou deixar o jogo no rank muito bom. E falando em joguinhos calmos, no dia 21 eu zerei Frog Detective 1 The Haunted Island. Esse é o primeiro jogo de uma trilogia chamada de Frog Detective, que conta a história de um sapo detetive que precisa resolver algum mistério que está acontecendo. O jogo envolve você conversar com as pessoas que estão no local sobre as informações que elas sabem, e também ajudando elas com as tarefas que elas precisam para poder progredir na história. E é meio que isso o jogo, é um joguinho bem curto e eu zerei ele em menos de 1 hora, mas eu acho que ele é um joguinho bem divertido. Apesar que ele tem bastante texto, hein? Então eu deixo ele no rank legalzinho. No dia 23, eu zerei Pico Nico. Pensa em um jogo pateta, bobo e divertido. É esse jogo aqui. Pico Nico é um dos jogos mais estúpidos, mas ao mesmo tempo um dos jogos mais divertidos que eu já joguei. A história inteira do jogo é basicamente um bicho vermelho querendo acabar com uma corporação. Não tem como dizer que isso não é bom. O jogo também tem vários puzzles legais, vários personagens bonitinhos que você encontra na sua jornada, música boa e tudo nele é tão fofo e engraçado. Eu simplesmente não consigo dizer algo ruim sobre esse jogo, porque ele é simplesmente perfeito em tudo. Então só por isso eu coloco o jogo no rank cinema. Achou que não ia ter um jogo recente nessa lista, não é? Porque no dia 26 eu zerei FNAF Into the Pit. FNAF Into the Pit, pra quem não conhece, é um jogo baseado em um dos livros de FNAF com o mesmo nome, que inclusive eu comprei recentemente, chorem plebeus. E ele também é uma das coisas que foram feitas para comemorar o aniversário de 10 anos de FNAF. E sim, essa franquia já tem 10 anos. Porém, o jogo tem uma premissa bem diferente, pois ele não é que nem nos outros FNAFs em que você só fica preso em uma sala e tenta sobreviver. É um jogo 2D de exploração e cheio de puzzles. Claro que ainda tem os animatronics pra você evitar, até porque não seria FNAF sem os animatronics. Mas a grande parte do jogo é mais de exploração e puzzle. Mas se eu for bem honesto, eu não achei o jogo tão bom assim pra falar a verdade. Não é que ele é ruim, mas o problema dele é que ele não tem uma gameplay tão interessante assim. E ainda por cima, ela vai ficando mais repetitiva e chata com o tempo. 70% do jogo é basicamente vá do ponto A até o ponto B, ou pega essa coisa e use ela pra abrir essa outra coisa. E sem contar que, tirando a Chica e o Spring Bonnie, os animatronics nem aparecem direito nesse jogo. O Bonnie só aparece pra te atacar em uma ventilação, o Fred só aparece lá pro final do jogo, e o Foxy nem ao menos aparece uma única vez no jogo inteiro. Porém, se tem uma coisa desse jogo que eu posso falar com toda certeza que é muito boa e bem feita, é o art style dele.
As animações, as cores, a iluminação, tudo no art style desse jogo é perfeito. Fica ainda mais perfeito nas cutscenes. Dizer que eles não se esforçaram para fazer o art style ou dizer que ele é feio é uma baita mentira. Mas é uma pena que a gameplay é meio mídia. E eu queria ter gostado desse jogo, porque ele muda bastante o que a gente está acostumado de ver em FNAF. Mas o problema do Into the Pit é que ele não faz muita coisa para deixar as coisas interessantes. E eu acho isso uma pena, porque eu realmente acho que esse jogo tinha um potencial de ser um dos melhores jogos de FNAF. Muitos de vocês provavelmente vão ficar bravos comigo por isso, mas eu deixo o jogo no rank legalzinho. E o último jogo que zerei em outubro foi o jogo Minit, no dia 30. Minit é um joguinho de aventura e puzzle que funciona da seguinte forma. Você é um carinha que acaba encontrando uma espada no meio de uma praia. Mas essa espada acaba te dando uma maldição em que a cada 60 segundos você morre, mas com seu progresso salvo ainda. E o seu objetivo é descobrir como se livrar dessa maldição. Eu me diverti bastante com esse jogo, não só pela sua aventura e também pelo humor engraçadinho que o jogo tem, mas também por ser extremamente divertido e bem memorável. Os puzzles são legais, os cenários que você vai são legais de explorar, o art style dele é muito bem feito, a música é bem animada e bem divertida, e a gameplay pra mim é a cereja no topo do bolo. Ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão divertida que faz você querer continuar tentando. Foi tão divertido que eu até platinei o jogo. E a platina também foi muito de boa. Eu recomendo demais você platinar Minit, se você é uma dessas pessoas que adora platinar jogos, pelo quão divertido a platina é. Esse é um dos melhores jogos indies que eu já joguei. E eu coloco ele no rank incrível. Não acho que ele chega ao ponto de estar no rank cinema, mas ele realmente merece ficar no mínimo no incrível. Em novembro eu zerei 7 jogos no total. E o primeiro que eu zerei foi Mario Kart 64 no dia 10. Como eu tinha dito antes, eu gosto muito de Mario Kart, mas eu nunca tinha jogado todos os jogos da série. Então eu decidi tentar zerar um deles, que foi o Mario Kart 64. E acho que não tem como negar que Mario Kart 64 é um clássico da Nintendo. E esse jogo praticamente moldou como conhecemos Mario Kart hoje em dia. Porque Super Mario Kart nunca aconteceu. Mario Kart 64 é bem divertido. A música é da hora, tem algumas pistas legais e memoráveis, itens bons e tem uma gameplay até que boa. As únicas coisas que eu posso falar que eu não curto muito do Mario Kart 64 são 3. A primeira é que, por mais que eu tenha dito alguns segundos atrás que as pistas são legais e memoráveis, isso também é uma mentira na maioria das vezes. Porque tem algumas pistas que são muito longas e mal tem obstáculo direito e só fica chato de correr por elas. A segunda é que os bots são muito trapaceiros. Parece que você tem uma espécie de imã que fica atraindo eles, porque eles quase não saem da sua cola, não importa que itens você usa. E a terceira é que o drift é meio ruim, não é tão satisfatório que nem nos Mario Kart modernos ou no CTR que nem eu falei lá atrás. Mas ainda assim esse jogo ainda é Mario Kart, ele ainda tem gameplay boa que eu conheço, então eu não posso ficar tão bravo com esse jogo. Só acho que ele poderia ser um pouquinho melhor em certas partes, então eu deixo o jogo no rank muito bom. No dia 12, eu zerei Bloodstained Curse of the Moon 2. Como você viu no nome do jogo, esse aqui é basicamente uma sequência de Bloodstained Curse of the Moon. Porém, o problema dessa sequência é que ela é tão parecida com o primeiro jogo, que eu não tenho muito o que falar dessa sequência. Tirando coisas como personagens diferentes, cenários diferentes e até bosses diferentes, o jogo só parece que não faz muita coisa para se diferenciar do primeiro jogo. A única coisa que eu posso dizer que é realmente diferente do primeiro jogo pro segundo é que a dificuldade do segundo jogo é bem mais difícil. É só isso. Porém, eu ainda me diverti jogando esse jogo. Além do mais, ele tem a mesma gameplay do primeiro jogo, né? Eu só acho que o segundo jogo poderia ter feito mais coisas para se diferenciar do seu antecessor. Mas como os dois são praticamente idênticos, eu vou deixar o segundo jogo no mesmo ranking que eu deixei o primeiro jogo. Good morning, and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided... No dia 17, eu zerei Half-Life Blue Shift. Assim como o Opposing Force, esse daqui é outra DLC do Half-Life 1, que inclusive foi feito pelo mesmo pessoal que fez o Opposing Force.
Só que diferente do Opposing Force, que era uma experiência muito boa e mostrava como se fazer uma boa expansão para um jogo, o Blue Shift só existe. Isso porque o jogo nem tem partes muito destacáveis em comparação ao Half-Life 1 ou Opposing Force. Não tem nenhuma arma nova, você só usa as mesmas armas do Half-Life 1 e não tem inimigos novos. A única coisa que eu posso falar que é destacável desse jogo é que você encontra um novo personagem chamado Dr. Rosenberg. E é só isso mesmo. Por isso que eu digo que o Blue Shift só parece que existe. Diferente do Opposing Force, que mostrava coisas novas e também mostrava ser bem diferente que o Half-Life 1, o Blue Shift não faz nada de especial para se diferenciar dos dois. Inclusive, o jogo é tão curto que eu zerei ele em um dia só, e só demorei 3 horas de tão curto que ele é. Por isso que eu vou colocar o jogo no rank legalzinho. No dia 19, eu zerei Half-Life 2 Episódio 1, e no dia 22, eu zerei Half-Life 2 Episódio 2. E como eles são meio que do mesmo jogo, eu vou colocar eles como se fosse um só. Para quem não tá lembrado, no dia 16 de novembro, o jogo Half-Life 2 completou 20 anos de idade. Por conta disso, a Valve decidiu criar um update de aniversário em comemoração a essa data. E uma dessas coisas que veio desse update foi o fato de que agora você pode jogar o Episódio 1 e o Episódio 2 no mesmo jogo. Porque os episódios eram jogos separados. E é claro que eu não pude perder essa chance e fui direto jogar os episódios. Começando pelo Episódio 1, que na minha opinião, esse é o jogo mais fraco da série Half-Life. Esse jogo inteiro se resume em fuja da cidade com a Alex antes que a cidade inteira se exploda. Fim. O jogo não tem muitas partes memoráveis igual no Half-Life 2. Até hoje eu não lembro direito das coisas que acontecem naquele jogo. Até tentam fazer algumas coisas para deixar mais interessante, como a Alex ser sua companheira e ela ainda te ajuda matando os inimigos pra você. Ou também que eles introduzem inimigos novos. Mas é só isso que o jogo tenta fazer. Não tem muita coisa que eu possa dizer de interessante desse jogo. Parece Half-Life 2 normal, só que um pouco mais curto e não muito memorável. Ainda acho que ele é um jogo bom, porque ainda é Half-Life 2 no final das contas. Mas eu acho que a experiência dele poderia ser um pouquinho melhor. Então deixa o episódio 1 no rank muito bom. Mas agora, o episódio 2 tem uma história completamente diferente em comparação ao episódio 1. Esse episódio foi tão bom que não só acho que ele é 1000 vezes melhor que o primeiro episódio, mas até me arrisco a dizer que ele é melhor que o Half-Life 2 normal. Nesse episódio, eu senti que a história estava mais intrigante, que os inimigos estavam mais desafiadores e que tem partes bem mais interessantes e bem mais memoráveis. A interação com a Alex é bem melhor, os locais novos são bem legais de explorar e a história é bem mais cativante que no primeiro episódio. A única reclamação desse jogo é que ele acabou em um puta cliffhanger, e por conta da fobia do número 3 que a Valve tem, a gente nunca recebeu o episódio 3, o que é triste. Mas fora isso, o jogo em si é ótimo, e por conta disso eu coloco o episódio 2 no rank cinema. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. No dia 29 eu zerei Half-Life 1. Lembra que eu tinha falado lá atrás que eu tinha desistido de tentar zerar o primeiro Half-Life? Bom, eu meio que decidi superar isso e tentar zerar o jogo de novo. E sinceramente, isso foi até que uma ideia boa. Half-Life 1 é um FPS bem competente. Por mais que ele seja bem velho, ele ainda é muito bom de se jogar nos dias atuais. O combate é da hora, os locais são muito bem feitos, ele é meio engraçadinho de vez em quando, e os puzzles são muito bem feitos. Porém, ele tá longe de ser perfeito. Duas coisas que me incomodaram bastante foi os controles escorregadios e também o fato de que tem muitas partes que só estão no jogo para exceder o tempo de gameplay. Os capítulos do Zen são o melhor exemplo disso. Mas ainda assim, Half-Life 1 é um FPS bem decente, então eu coloco o jogo no rank muito bom. E o último jogo que zerei em novembro foi... Como é que eu explico isso? Aviãozinho do Tráfico 3. Abri um portal pro inferno na favela tentando reviver Michiaya e preciso fechar. Eu juro que esse é o nome do jogo, eu não inventei isso. Esse é um FPS que foi feito na engine do Quake e que inclusive foi feito por um youtuber brasileiro. Eu não sei se vocês conhecem, mas é aquele youtuber lá, o blusão Joeveno, que é um youtuber que fala bastante de jogos e outros assuntos. E ele também tem um canal secundário, em que ele fala mais sobre como foi desenvolver o Aviãozinho 3 e tal. E como é esse jogo, você me pergunta? Assim.
Incrível, não é mesmo? Aviãozinho 3 é provavelmente o FPS mais caótico e mais sem sentido que eu já joguei em toda a minha vida. A gameplay dele é muito satisfatória, a música é muito boa, as armas são boas de usar, e por mais que nada nesse jogo faça muito sentido, eu acho que foi justamente isso que me fez gostar dele. Essa vibe meio brasileira e meio caótica, pra mim no jogo ficou perfeito isso. Não diria que ele é uma obra-prima ou algo assim, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não me diverti jogando esse jogo. Parabéns, Joeveno, por ter criado esse jogo, e eu coloco ele no rank muito bom. E finalmente chegamos em dezembro, que é o último mês. Mas esse foi o mês que eu mais zerei jogo, pois eu zerei 10 jogos no total. Então já se preparem, porque essa provavelmente é a parte mais grande desse vídeo. E o primeiro jogo que eu zerei foi Minute Fun Racer no dia 1. Minute Fun Racer é um spin-off de Minute, como deram pra perceber, e ao invés de ser um jogo de aventura, é um jogo de corrida em que você tem que ficar vivo até o final. E você tem que comprar melhorias para poder progredir mais e mais. E eu acho que isso ficou muito bom pro jogo, pois não só ele muda o gênero do jogo original, mas ele também mantém a estética dele sem parecer um jogo completamente diferente. A gameplay é muito boa, a música é bem animada e eu achei a dificuldade do jogo bem mais desafiadora que a do Minute original. E ainda por cima, eu resolvi platinar esse jogo porque eu achei que ele merecia isso. Só que o mais irônico disso tudo é que o tempo que eu levei pra platinar Minute Fun Racer foi o mesmo tempo que eu levei pra platinar Minute original. E eu achei isso engraçado pra falar a verdade. Enfim, Minute Fun Racer é um jogo muito bom e eu coloco ele no mesmo rank que eu deixei o Minute original. Hi, I'm Andy the Apple. Welcome to my apple farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the space bar. Let's go see how everyone is doing today. No dia 4 eu zerei Andy's Apple Farm. Andy's Apple Farm é um jogo de terror sobre a história de um jogo antigo de PC que escondia várias coisas estranhas e pesadas. E quando eu digo pesadas, eu quero dizer várias e várias coisas pesadas mesmo. Cheguei a um ponto que fica desconfortável ver essas coisas. Inclusive, eu aprecio bastante esses jogos de terror que realmente tentam fazer algo assustador e desconfortável, ao invés do clichê do jumpscare. Enfim, eu adoro Andy's Apple Farm. Gosto da vibe dele parecer um jogo antigo de PC, adoro as musiquinhas, gosto dos personagens, e os segredos que eles escondem no jogo são muito legais de explorar. É uma experiência bem assustadora, mas eu diria que vale a pena explorar os segredos desse jogo. E eu tô ansioso pra ver como vai ser o capítulo 2, que a criadora do jogo tá prometendo, mas até lá, Andy's Apple Farm vai ficar no rank incrível.